Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa sessão sobre empreendedorismo em sustentabilidade, que nos chega no âmbito da pós-graduação em gestão da sustentabilidade. Chamo-me Pedro Carvalho e sou um dos elementos da equipa do ISEG Executive Education. Neste webinar, Eunice Maia, fundadora da Maria Granel, irá apresentar o caso desta mercearia biológica, um projeto pioneiro em Portugal na área de retalho alimentar. Além da história e do percurso de quase 10 anos deste conceito no mercado, partilhará os desafios inerentes ao granel, ao sistema de refill, produção e consumo conscientes, assim como o papel pedagógico assumido pela marca. Passo então a apresentar a nossa convidada. Eunice Maia é professora, oradora e ativista. Atua principalmente na área de redução do desperdício e do consumo consciente. Em 2015, fundou a marca Maria Granel, que foi a primeira Zero Waste Store e mercearia biológica em Portugal. No campo académico, licenciou-se em português e fez mestrado em língua, cultura portuguesa e didática, tendo também realizado a pós-graduação em gestão da sustentabilidade aqui no ISEG Executive Education. A nossa sessão terá a duração de 30 minutos aproximadamente, ficará gravada e poderão colocar as vossas questões ao longo de todo o webinar ou no final, no espaço reservado de Q&A. E reservaremos também alguns minutos para responder às mesmas. Sem mais demoras, muito bom dia, Eunice, e passo-lhe a palavra. Bom dia, obrigada, Pedro. Quero só confirmar se a projeção já está a ser feita e se me estão a ouvir bem. Sim, sim, Obrigada, Pedro. perfeitamente. Muito obrigada por este convite, pela oportunidade de voltar àquela que foi a casa da minha pós-graduação em gestão da sustentabilidade. Obrigada também por promoverem esta ponte entre empresas e academia, e por poder estar aqui hoje a partilhar o nosso projeto e o nosso trabalho, e um agradecimento também a quem se junta a nós. Para esta sessão, preparei a seguinte estrutura: são aspectos que nos parecem centrais quando se fala em negócios com propósito e em empreendedorismo na sustentabilidade. Portanto, falarei sobre a proposta de valor, o conceito e missão da Maria Granel, os critérios de seleção dos nossos fornecedores, os nossos esforços rumo à circularidade, o papel do marketing e da comunicação, os serviços que desenvolvemos, ativismo e cooperação, e terminarei com os principais desafios, mas também com os nossos sonhos. A Maria Granel é uma mercearia biológica a granel fundada em 2015. Nós temos duas lojas físicas em Lisboa, nos bairros de Alvalade e de Campo de Ourique, e também uma loja online em mariagranel.com, assim como um ramo B2B em que trabalhamos com mais de 100 parceiros em todo o país. Somos uma micro, na verdade, uma nanoempresa, um negócio familiar com capitais próprios e empregamos 9 pessoas. Atuando na área do retalho alimentar e conscientes de três dos principais problemas globais que enfrentamos enquanto humanidade: sistemas alimentares desequilibrados, responsáveis por um quarto do total de emissões de gases com efeito estufa, que contribuem para a desflorestação, para a crise hídrica e para a perda da biodiversidade. O desperdício alimentar, sendo que, de acordo com o Food Waste Index Report das Nações Unidas, uma percentagem muito considerável do mesmo ocorre ao nível dos consumidores e das famílias. E também conscientes da crise global de resíduos, nós procuramos, enquanto pequena loja de bairro e, portanto, à nossa pequena escala, fazer parte da solução. A nossa missão passa exatamente por assegurar uma alimentação mais sustentável e ajudar as pessoas a prevenirem e a reduzir o seu desperdício. Fazemos-lo através do apoio a modos de produção agrícola mais sustentável. Os nossos produtos alimentares são biológicos certificados. As nossas lojas são também elas certificadas. Procuramos incentivar, através do granel e da aquisição de quantidades exatas, um consumo mais planificado. Uh, e um,
introduzimos em Portugal em 2015, de forma pioneira no mercado e no retalho alimentar, o sistema Refill on the Go e o modelo BIOC, Bring Your Own Container, traga o seu próprio recipiente. E dessa forma estamos a procurar também incentivar as pessoas a reutilizarem os recursos que já têm e a recusarem embalagens descartáveis. O nosso portfólio disponibiliza mais de 2.000 referências entre produtos alimentares e acessórios para o dia a dia, mais duráveis e reutilizáveis, e, portanto, nós atuamos numa lógica de prevenção de produção de resíduos e estamos, por isso, alinhados com o ODS 12, Produção e Consumo Responsáveis, e mais especificamente com as metas 12.3, desperdício alimentar, e 12.5 de prevenção e redução de resíduos. Como é que nós selecionamos os nossos produtos e os nossos fornecedores? O critério, e estamos a falar de critérios desde 2015, desde o início do nosso trabalho, portanto há quase 10 anos, critérios que estão articulados com a nossa missão e com os nossos valores, e portanto o critério mínimo e obrigatório e absolutamente inalienável é aqui a certificação biológica para a gama de produtos alimentares. Estamos a falar de uma certificação, portanto, aqui de um sistema de certificação que garante a aplicação da regulamentação da União Europeia em matéria de produção biológica, e que certifica também as outras fases da cadeia, além da produção, da cadeia de abastecimento, e também, obviamente, de um importante instrumento de promoção da confiança dos consumidores. Depois, não sendo uma certificação obrigatória, nós privilegiamos as certificações Fair Trade, e eu trouxe, temos aqui vários dos selos com que trabalhamos, e eu gostaria de destacar aqui o selo Biopartner, que é a única certificação associativa e universal controlada por um organismo independente que diz respeito ao comércio justo e biológico, e estamos a falar de um selo, como tantos outros que aqui apresento, que garante relações diretas e estáveis com os produtores. Há produtores nossos, estamos a falar de relações com mais de 10 anos, garante também a remuneração justa destes produtores, preços e volumes contratualizados por um mínimo de 3 anos, amortização do impacto em caso de desastre climático, desenvolvimento de projetos agrícolas e sociais de impacto, acesso a uma rede de distribuição de lojas biológicas e também a oferta da própria certificação. Estou a referir apenas alguns aspectos. Estamos a falar de certificações que garantem rastreabilidade, transparência e reciprocidade. Ainda no âmbito das certificações, trabalhamos também com certificações ecológicas. Gostava de partilhar convosco aqui o caso de uma marca que nós representamos e distribuímos em Portugal desde 2019, que é a Ecodis. E, portanto, estamos a falar, por exemplo, da certificação GOT para o têxtil e para as fibras naturais, em modo de produção biológico. Estamos a falar da Cosmos Organic para o caso da cosmética, e depois parece-me muito interessante e resolvi incluir também um selo desenvolvido internamente pela Ecodis, e que no fundo faz aqui o levantamento dos produtos com menor índice carbónico, tendo como critérios o recurso a matérias-primas não tóxicas, abundantes e renováveis, a produção local, a embalagem e ecodesign e o fim de vida pós-consumo. Certificações de gestão florestal ambientalmente sustentável, pois no caso dos detergentes EcoCert e Ecolabel, e ainda no caso da Ecodis também um programa de descarbonização, portanto trabalham no sentido de reduzir
as emissões da sua atividade no norte, e depois também, em termos de compensação, desenvolvem aqui projetos de solidariedade climática com os seus parceiros e produtores do sul global. Esforço de descarbonização que também vai neste sentido. No caso do seu armazém, estamos a falar de um edifício que é completamente autossuficiente, entre outras boas práticas. O nosso trabalho passa também por promover, apoiar e dar a conhecer a produção biológica nacional. Trouxe-vos aqui um exemplo de um dos últimos parceiros e dos produtos nacionais que adicionamos ao nosso portfólio. Estamos a falar das leguminosas produzidas pela família do João Valente no Monte Silveira Bio. E depois outros exemplos, empresas que se comprometem a doar parte das suas vendas para organizações ambientais. Este é o exemplo da Iogurte Ness, são também nossos parceiros e fornecedores. E depois temos também algumas marcas que trabalham connosco e, portanto, estamos a falar de desempenho ambiental e social verificado e certificado através da certificação B Corp. Trouxe-vos um exemplo concreto da Dopper, uma marca de garrafas reutilizáveis com certificação Cradle to Cradle e que recentemente e de forma disruptiva no seu setor criou um passaporte do produto, portanto, tendo em conta o ciclo de vida e a pegada associada. Quando olhamos para o nosso volume de compras de 2023, vamos encontrar 100% dos produtos alimentares com certificação biológica, 48% destas compras feitas a fornecedores com certificação Fairtrade, 20% a produtores nacionais, estamos a falar de 32 produtores num total, 32 produtores nacionais, aqui num total, num espectro global de 74 fornecedores, e 67% destes produtos chegam até nós em embalagens reutilizáveis ou, quando é possível e faz sentido, sem plástico, que é a deixa perfeita para falar aqui, partilhar os nossos esforços rumo à circularidade. Em 2015, quando nós aparecemos no mercado, como devem imaginar, o mercado estava essencialmente preparado para embalagens e embalagens de pequenas dimensões, para o tipo de produtos que nós comercializamos, 100, 150, 250 gramas, e portanto nós tivemos de fazer um trabalho de grande proximidade, grande resiliência, persistência e colaboração junto dos fornecedores para que adaptassem a sua cadeia logística às especificidades do granel. Posso dizer-vos que ao longo destes 10 anos, quase 10 anos, nós conseguimos de facto implementar um piloto e, por exemplo, no caso de granolas, de frutos secos, como aqui as amêndoas transmontanas que temos na imagem, caso das bolachas também, aquilo que conseguimos fazer foi receber estes produtos em baldes de entre 3 a 5 quilos, e portanto são baldes que chegam aos nossos espaços, são depois acumulados e são, entretanto, devolvidos numa entrega subsequente ao produtor e ao fornecedor, instituindo, portanto, aqui um círculo virtuoso. Desenvolvemos também microcoleções, neste caso textilar, com as marcas nacionais Branco Chá e Vintage for a Cause, a partir de excedentes têxteis. E aqui gostaria de sublinhar o trabalho desenvolvido junto dos nossos clientes, cidadãos, consumidores, no sentido também da reutilização, e portanto nestes dois últimos anos e meio, estamos a falar de 30 mil embalagens reutilizadas, portanto frascos, contentores, recipientes que as pessoas reutilizam em loja para se reabastecerem, que correspondem a 30 mil embalagens descartáveis evitadas. No que diz respeito ao marketing e à comunicação, são para nós aspectos e pilares do nosso trabalho assentes em educação,
e transparência. São as palavras-chave aqui no desenvolvimento do marketing e da comunicação. No nosso site, nós publicamos e partilhamos exatamente a nossa política de seleção dos produtores e fornecedores. Procedemos também ao levantamento da nossa cadeia de valor e do impacto que geramos. E, portanto, em termos de materialidade, quer aqui impactos positivos, quer impactos negativos. Ancoramos também os ODS para os quais contribuímos com impacto positivo e em relação aos quais também sinalizamos impacto que precisamos de reduzir e que é impacto negativo. E ensaiamos ainda em 2020, com a consultoria da Ponte Verde Serviços, um primeiro levantamento do desempenho ambiental dos nossos produtos por categoria, tendo como critério a pegada de carbono associada ao transporte e a pegada hídrica. Este relatório está no nosso site, portanto é público. É óbvio que é ainda um trabalho muito imperfeito e muito incompleto, mas para nós é essencial, enquanto instrumento de consumo consciente, dar a conhecer este mesmo impacto. Investimos também muito na descrição dos nossos produtos na loja online para dar o máximo de informação aos nossos utilizadores, para que conheçam o ciclo de vida, em termos de rastreabilidade, para que conheçam também o rosto e as histórias de quem produz. Deixo também aqui alguns exemplos no que diz respeito à durabilidade, à tentativa de adiar o máximo possível o fim útil de um produto e, portanto, deixamos indicações muito práticas sobre como aproveitar, reaproveitar, reutilizar. E deixamos inclusivamente, como neste caso aqui apresentado, para quem não queira ou não possa comprar o produto, tutoriais para que possam, neste caso em colaboração com a Vintage for a Cause, recorrendo a recursos e a materiais próprios, desenvolver exatamente o mesmo produto de forma caseira. A nossa expedição segue também estes pressupostos de reutilização e de reaproveitamento e de redução de impacto. E as nossas redes sociais estão também ao serviço, obviamente há uma dimensão comercial, mas há também uma forte dimensão educativa, pedagógica, de literacia para a sustentabilidade. Procuramos explicar com o máximo de transparência os aspectos diferenciadores dos nossos produtos e também os mecanismos de redução de impacto que lhes estão associados. E trabalhamos com especialistas para fazer a nossa seleção e curadoria de produtos. Aqui é um exemplo da higiene oral. Neste caso concreto, trabalhamos com a médica dentista Filipa Coimbra e, portanto, procuramos sempre aportar fundamentação científica para balizar as nossas escolhas e também a seleção de produtos e de fornecedores. Colaboramos com outras marcas, sempre no âmbito da temática da redução de desperdício, marcas, pessoas, projetos, para, junto da nossa comunidade, divulgar e, mais uma vez, ter um papel também pedagógico na adoção de hábitos de consumo mais planificados, mais conscientes e mais responsáveis. Usamos plataformas como o nosso blog, o nosso podcast para partilhar inspiração, a nossa newsletter e publicámos já também 2 livros, um para miúdos e outro para graúdos, mais uma vez alusivos à temática de redução de desperdício, e temos também um e-book sobre alimentação sustentável desenvolvido com a equipa da nutricionista Mafalda Almeida. As nossas lojas, os nossos espaços físicos são também cenário de vários eventos pop-up, eventos em que recebemos fornecedores,
projetos alinhados com os nossos valores e com a nossa missão, em que já desenvolvemos um Repair Café com a Circular Economy Portugal, em que basicamente, mais uma vez, construímos comunidade e colaboramos com projetos que trabalham com o mesmo propósito. Os nossos serviços são também estruturantes no que diz respeito à construção de comunidade e estão, obviamente, também alinhados com a missão e com os valores que fui enunciando, desde os workshops que realizamos, às palestras e às conferências em que participamos. Temos também um serviço de Pantry Makeover, de transformação de despensa, que conta com a consultoria de uma nutricionista e com uma especialista que ajuda na parte da organização e da estética da despensa. E dinamizamos também inúmeras visitas guiadas, recebemos alunos de universidades, de pós-graduação, mestrado, doutoramento, recebemos startups, empresas, outros projetos, portanto é também central naquilo que fazemos. E agora um dos projetos de que mais nos orgulhamos, que é o nosso projeto educativo ambiental, o programa Zero, um trocadilho entre herói e zero, em que acompanhamos e damos formação em ambiente escolar. Até agora o nosso piloto conta com 4 escolas, estamos a falar num total de cerca de 4.000 pessoas alcançadas através deste projeto, e portanto nós ajudamos a diagnosticar e acompanhamos para dar formação e para reduzir o desperdício e depois também para fazer diagnóstico final e perceber e reportar o impacto. Para nós, sem dúvida, empreender na área da sustentabilidade e ter um negócio com um propósito é ter o ativismo e a cooperação no ADN. No nosso caso, nós trabalhamos com mais de 100 parceiros em todo o país na área da revenda, porque acreditamos na colaboração e não na competição, e portanto procuramos levar estas alternativas a cada vez mais pessoas através destes parceiros em todo o país, continente e ilhas. E fruto desta cooperação e desta rede, temos, e é o culminar deste trabalho conjunto, temos em março o mês do granel, através de um consórcio e graças também à plataforma Ligação, e portanto todas estas lojas a granel de todo o país, em março, colaboram nesta campanha e integram esta campanha para sensibilizar a sociedade em geral para a importância do granel enquanto ferramenta de ação climática. Temos inúmeras atividades, uma agenda preenchidíssima sempre, e é mais uma vez colaboração não só entre lojas, mas depois também em termos de organismos, organizações, para levar o granel a cada vez mais pessoas. Essa colaboração passa também por outro consórcio com a Associação Zero, com a DECO e com a Zero Waste Lab, e que envolve todo o setor para fazer pressão política no sentido de flexibilizar uma legislação que é extremamente restritiva e obsoleta no caso do granel nacional. E, portanto, estamos nesse caminho e haverá certamente boas notícias em breve. E, finalmente, em relação aos principais desafios, enquanto projeto que opera nesta área, dificuldade, até porque somos uma nanoempresa e trabalhamos com outras microempresas, notamos que, de facto, este cenário já está a mudar, também fruto da regulação europeia, mas ter acesso a critérios e indicadores ESG e a relatórios de impacto é ainda difícil, e nós demos conta disso em 2020, quando começámos a recolher estes dados e a tentar fazer um primeiro esboço de desempenho, naquele caso apenas ambiental. No caso nacional, nós temos muita dificuldade em encontrar produtores biológicos certificados, sobretudo no caso de cereais e de leguminosas. Ainda assim,
e estando há 10 anos no mercado, notamos que a área de produção biológica tem aumentado e que são cada vez mais, felizmente, os produtores. E depois notamos também um hiato entre a intenção e a ação dos consumidores, especialmente nestes últimos 2 anos, porque em situação de crise económica, de aumento exponencial do custo de vida, obviamente as pessoas estão com menos poder aquisitivo e, portanto, a sustentabilidade não é uma prioridade viável. E para terminar, gostaria de partilhar este sonho. Estamos ativamente a trabalhar para nos candidatarmos a uma certificação B Corp e, nesse sentido, também para produzirmos o nosso relatório de impacto. E queria agradecer muitíssimo. Muito obrigado, Eunice, pela sua partilha. Passo agora aqui à primeira questão. Critérios de seleção de fornecedores e produtos, quais são? Portanto, falámos um bocadinho exatamente sobre isso. Temos um critério base, no caso dos produtos alimentares, que é obrigatório e que é inalienável, que é a certificação biológica, e depois damos prioridade também às certificações Fairtrade. E a outras certificações ecológicas de que fui falando ao longo da apresentação. Acho interessante dizer que se no início éramos, e estou a falar de 2015, 2016, tínhamos de ter um papel muito ativo e ir ao encontro dos produtores, portanto, sermos nós a fazer essa procura ativa. Neste momento, felizmente, isso não deixa de acontecer, mas temos também muitos produtores que vêm ter connosco e a nossa comunidade também a fazer a sugestão. O facto de as nossas opções serem também públicas e de termos a política de seleção no nosso site também ajuda e funciona como filtro dessas mesmas certificações logo à partida. Obrigado, Eunice. Eu é que Em relação à regulamentação, qual é a principal diferença entre Portugal e os restantes países da União Europeia? Há diferenças muito significativas. Aquele grupo de que eu falava há pouco, um consórcio que lidera aqui a pressão no sentido da flexibilização da regulação, há claras diferenças e vou só dar o exemplo do caso francês. Enquanto em Portugal, no final de 2017, por exemplo, que é o decreto mais recente, foi proibida a venda a granel de arroz. Há uma espécie que foge dessa proibição, mas de resto nós estamos proibidos de vender a granel arroz. Posso dar-vos o exemplo do caso francês, que nos últimos anos tem conseguido flexibilizar e, portanto, o princípio é o princípio de venda livre, a não ser que haja perigo para a saúde e para a segurança e higiene alimentares. E essa lista de produtos está regulada. Não acontece no caso português. Apostou-se na proibição e não numa regulação que reconhecesse boas práticas ou que orientasse o setor nesse sentido. Uma outra diferença que eu acho muito relevante é o facto de o granel estar inscrito, no caso francês, como direito do consumidor, e portanto as pessoas têm direito a ter acesso ao granel, e portanto todas as superfícies comerciais têm de dedicar uma percentagem à venda a granel. No caso português há já esforços nesse sentido, mas ainda não acontece, e portanto estamos a trabalhar com a DEC, com a Zero e com a Zero Waste Lab, precisamente para que isso seja uma realidade. Muito obrigado, Eunice. Se calhar, face à ausência de mais questões, penso que podemos então terminar o nosso webinar. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, agradecer a sua presença também e a sua partilha, que foi bastante enriquecedora. E estamos ao dispor para qualquer questão que possa surgir relacionada com o webinar ou até mesmo com a nossa pós-graduação em Gestão da Sustentabilidade. Muito obrigado, um resto de bom dia e uma boa semana. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Eunice.